CPI da Alerj vai investigar cobranças e distribuição das taxas arrecadadas pelo ECAD no estado do Rio. O plenário aprova a regulamentação do Conselho Estadual do Meio Ambiente. A peça Chega de Saudade conta a história da bossa nova com artistas negros. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Parlamentares querem saber como são cobradas e distribuídas as taxas arrecadadas pelo ECAD aqui no estado do Rio. Uma CPI instalada nesta quinta-feira na Alerj vai apurar denúncias e garantir mais transparências no pagamento dos direitos autorais. De acordo com o deputado Jorge Felipe Neto, presidente da comissão, organizadores de eventos, artistas e empresários do estado têm reclamado de cobranças indevidas feitas pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. O parlamentar disse que uma série de denúncias foram apresentadas na Alerj e mais de 400 processos contra o ECAD abertos no Tribunal de Justiça do Estado. O que se tornou o ECAD e essas associações conjuntas, que esse ecossistema opera junto, é uma grande caixa preta que lesa o setor artístico e que lesa também aqueles usuários dos direitos autorais desses artistas, que são os setores de bares e restaurantes, são o setor de eventos religiosos, de eventos lato sensu, o setor de academias, o setor de rádio streaming, o setor de rádio formal, como a gente está acostumado, rádio antigo, e tantos outros. Então, a CPI vai ter o papel fundamental de fazer o deslinde dessa grande causa para o Rio de Janeiro, que é o maior produtor cultural do Brasil. Para o deputado Carlos Macedo, vice-presidente da CPI, é preciso dar mais transparência ao cálculo de repasses do ECAD. O parlamentar quer ouvir órgãos como o PROCON. O objetivo é que o grupo possa desenvolver um sistema que garanta o pagamento dos direitos autorais, mas que melhore a relação entre o ECAD, artistas e consumidores. Entendemos também que esses direitos, eles são pagos por consumidores da música, da arte. Então a gente tem que entender, nós temos observado nos sítios eletrônicos reclamações com relação ao ECAD, confusão de academias de atividade física, etc. Eu tenho a certeza que nós vamos sair com um produto bom daqui, para melhorar esse ambiente, seja para o artista, o autor, o intérprete e para o consumidor desse produto. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, deputado Fábio Silva, será o subrelator da CPI. Segundo ele, é fundamental que a comissão entenda os critérios adotados pelo ECAD, como, por exemplo, com quem fica o crédito de direito autoral de quem já faleceu. Falta muita transparência por parte do ECAD no tocante ao repasse, tanto para o intérprete quanto para o compositor, para o autor. Então nós criamos essa subrelatoria e a comissão me elegeu subrelator. A gente vai estar investigando a fundo como que é feito realmente, com transparência, o repasse tanto para o artista quanto para o autor daquela canção. A gente tem que saber isso e também os créditos também, que no caso de falecimento, por exemplo, do artista, esse crédito fica à disposição durante 5 anos para os herdeiros. Após esses 5 anos, para onde vão esses créditos? Somente no ano passado foram 48 milhões de reais em créditos. Para onde foi esse dinheiro? Para isso que a comissão foi instalada hoje e para isso que a subrelatoria foi instalada também. O deputado Fred Pacheco foi eleito para ser o relator da comissão. Na próxima quarta-feira, a CPI vai começar a ouvir os representantes das 7 associações de gestão coletiva que administram o ECAD. Prioritariamente, entender com o ECAD e as associações que administram o ECAD como é feita essa distribuição e também com a presença dos órgãos de controle, sejam eles a Secretaria de Fazenda, o PROCON e também o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. É um tema riquíssimo, complexo, que vem de 30, 35 anos de caixa preta que a gente quer demonstrar para a sociedade fluminense com cristalina transparência
como é feita a distribuição, o repasse e a arrecadação dos direitos autorais nesse Estado. O plenário aprovou o projeto que regulamenta a estrutura e o funcionamento do CONEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Veja como foram as votações desta quinta-feira. Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares analisaram a proposta do deputado Dionísio Lins, que altera a lei que estabelece a obrigatoriedade da inclusão do CPF ou do CNPJ do consumidor nas faturas de cobrança dos serviços de água e esgoto. O parlamentar quer garantir no texto da lei que, nos casos de inadimplência dessas faturas, a dívida e as cobranças recaiam sobre o CPF ou CNPJ do real devedor, e não sobre o proprietário do imóvel. A matéria aprovada segue para a sanção ao veto do governador. A gente vivia uma farra. As pessoas locavam o imóvel ou compravam o imóvel e ali possuía contas no nome de terceiro. Então, esta lei corrige isso, ou seja, quem possui o imóvel, quem efetivamente locar um imóvel, ele terá que ter a conta no seu CPF e, se for empresa, no nome do CNPJ. Com isso, evita-se de alguém locar um imóvel e a conta ficar para outra pessoa no seu próprio nome. Já a proposta do deputado Carlos Mink regulamenta o funcionamento do CONEMA, o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Criado em 1987, o CONEMA tem a finalidade de decidir as diretrizes das políticas públicas estaduais de meio ambiente, auxiliando a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade e o próprio governo a fazer a gestão dessa pasta. Mas, desde que foi criado, o Conselho sofreu com alterações feitas por decreto, que modificaram sua composição ao longo dos anos. O projeto de lei regulamenta a estrutura do Conselho, que deve ser formado por presidência, plenário, câmaras técnicas, secretaria executiva e contar com a participação diversificada de integrantes de secretarias estaduais, do INEA, da Procuradoria-Geral do Estado, OAB, Alerj, IBAMA, Firjan, entre outros órgãos. O texto foi aprovado em segunda discussão e segue para a análise do governador. Todas as ações do CONEMA estão suspensas pela Justiça. Por quê? Porque ele foi criado por decreto, deveria ter sido criado por lei. Então, uma pessoa foi na Justiça, o juiz não só suspendeu, como anulou as decisões tomadas nos últimos 5 anos, todos desesperados. Secretários municipais, o Tiago Pampolha, né? Os empresários. Bom, e hoje nós aprovamos em última discussão a lei que cria o CONEMA paritário, com representação da sociedade civil, definindo claramente as suas atribuições, um instrumento importante para avançarmos com o meio ambiente sustentável. E a deputada Tia Ju apresentou o projeto para dar prioridade às pessoas com vitiligo e psoríase na marcação de consultas dermatológicas e no acompanhamento psicológico nas unidades de saúde das redes pública e privada do Estado. Para ter direito ao atendimento prioritário, a pessoa deve comprovar sua condição mediante a apresentação de laudo médico. O texto recebeu 2 emendas e retorna para a análise das comissões. São doenças de pele que são visíveis e que mexem muito com o psicológico da pessoa. A pessoa já tem que lidar com a questão psicológica, com a questão da doença e ainda com a dificuldade de marcação. Quando a gente prioriza pessoas que têm o vitiligo, elas terão pelo menos um alento ali da rapidez e agilidade no tratamento. Nós conhecemos diversas pessoas que começaram o tratamento logo no início da doença e tiveram um resultado muito proveitoso. A Secretaria Estadual de Saúde pode passar a divulgar no site informações sobre os Conselhos Estaduais de Saúde. A iniciativa apresentada pela deputada Gisele Monteiro determina que sejam divulgados a composição dos conselhos, com o nome dos integrantes titulares e suplentes, os dados para contato e o calendário, local, atas e deliberações aprovadas nas reuniões.
O objetivo da parlamentar é dar mais transparência para essas organizações que promovem a participação de instituições e cidadãos na gestão da saúde regional. A proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. As gratuidades e os ingressos de meia entrada para os estádios de futebol do Rio de Janeiro poderão ter as mesmas condições de venda e retirada que os ingressos comuns. O projeto da deputada Dani Monteiro quer proibir restrições de data, horário e local para a retirada desses ingressos. Esse projeto recebeu 4 emendas dos parlamentares e retorna ao plenário para mais uma votação. E o deputado Giovanni Ratinho quer tornar obrigatória a vacina décupla para cães no estado do Rio. Segundo o texto, o estado deve estabelecer convênios com os municípios para a execução da lei. A vacina décupla, também conhecida como V10, protege contra uma série de doenças caninas, como sinomose, parvovirose, coronavirose e hepatite canina. A proposta recebeu 14 emendas e retorna para análise das comissões. E o Parlamento Juvenil está fazendo 20 anos. Até o dia 25 de junho, estudantes do ensino médio podem se inscrever para participar da edição 2023 do programa. Vamos ter uma eleição virtual, depois uma presencial, para eleger um jovem representando aqui no parlamento o seu município. Isso se faz há 20 anos. Esse ano se completa essas 2 décadas, então vai ser um ano muito importante, não só aqui para casa, mas como também para esses jovens. É uma oportunidade para os jovens aprender, entender o outro lado da política. Todos eles saem daqui com uma experiência muito vasta. Dos 92 municípios, hoje, na data de hoje, estão faltando 29 municípios a serem inscritos. Então, a nossa meta, o objetivo, é que aqui nesta casa, por uma semana, um jovem venha se tornar um parlamento representando o seu município. Eu quero aqui fazer o apelo a todos vocês, jovens, que já fizeram parte desse parlamento, porque é o nosso lema, a gente fala uma vez PJ, sempre PJ. Então, aí é uma oportunidade de você convocar todos os seus amigos que não fizeram inscrição, que venham fazer e representar o seu município e também a sua escola. A peça Chega de Saudade conta a história da bossa nova com um elenco formado por artistas negros. Confira as dicas da nossa agenda cultural. Estamos de volta com mais uma agenda cultural e abrimos esta edição com um espetáculo inspirado no clássico Macunaíma, de Mário de Andrade. Baseado na famosa obra modernista, o balé Macunaíma volta aos palcos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro junto ao Corpo de Baile e à Orquestra Sinfônica da Casa. Em brevíssima temporada, o espetáculo vai até o dia 18 de junho. O espetáculo Rose segue sua temporada passando pelas unidades do SESC no mês de junho. Rose é a funcionária de uma escola pública em um bairro periférico. Além de trabalhar como merendeira, aos finais de semana trabalha como cozinheira em uma família rica. Com dramaturgia de Cecília Ripoll e direção de Vinícius Arneiro, o espetáculo já foi indicado ao Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro em 2018, na categoria Autor. Uma festa no quarto da Rose? Vai caber? No dia 16 de junho, Rose estará em cartaz em Campos dos Goytacazes. Na semana seguinte, no dia 22 de junho, em Barra Mansa. E no dia 23 de junho, na unidade SESC de Valença. Lê para mim é um projeto que estimula a leitura para as crianças nas escolas públicas. Com leituras comandadas por artistas, o projeto Lê para mim está em Macaé com o objetivo de ampliar o gosto da criançada pelos livros. Após passar por 3 escolas do município do Norte Fluminense, o projeto se encerra na sexta-feira, no dia 16 de junho. A peça Chega de Saudade é uma releitura do movimento Bossa Nova com atrizes e atores negros. A Bossa Nova foi criada na década de 50 por jovens brancos de classe média alta e trouxe inovação para a música brasileira com novas batidas de violão e harmonias. Em Chega de Saudade, personagens como Nara Leão, João Gilberto, Carlos Lira e Roberto Menescal ganham versões encenadas por atrizes e atores negros, mostrando a bossa nova em uma nova perspectiva. Se você não me queria, não devia me procurar.
A peça está em cartaz até o dia 25 de junho, de sexta a domingo, às 8 horas da noite. A companhia de dança Dalal Ascar apresenta o espetáculo Talvez, no Teatro Riachuelo. Talvez é um jogo de palavras que brinca com talvez e aquela vez. Com a coreografia assinada por Alex Neural, a atração traz 18 bailarinos que combinam dança contemporânea com técnica clássica. A trilha sonora é inspirada em canções dos filmes de Pedro Almodóvar, Ettore Scola e Woody Allen. Nos dias 16 e 17 de junho, sexta e sábado, às 8 horas da noite. E no dia 18 de junho, domingo, às 5 horas da tarde. O grupo de dança contemporâneo NUM apresenta o espetáculo Redemoinhos para Suspender o Chão, no Teatro Cacilda Becker. O coletivo de dança, criado em Juiz de Fora, apresenta o espetáculo Redemoinhos para Suspender o Chão, em sua primeira vez fora do estado de Minas Gerais. Em apresentação única, no dia 17 de junho, sábado, às 7h30 da noite. E o Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso site e pelas redes sociais. Uma boa noite para você, TV Alerj, o canal do povo.